foi escolhida por Deus para que seja, para que represente, né, os interesses daquela classe. Então, a crítica não é em relação à religião, né, mas a essa utilização, né. Eu, particularmente, penso que o púlpito, né, da igreja, o local onde as pessoas, o tempo religioso ali, não deveria ser utilizado para que se fale a respeito disso, né? Não no sentido de não orientar seus membros, mas no sentido de não indicar pessoas, né? Colocar, olha, esse aqui é o nosso representante, né? Aí sim configuraria o poder religioso, o abuso, né? Porque no final das contas, se o eleitor, membro de determinada religião, membro de determinado segmento religioso, ele tem a liberdade de escolha, de fato, inevitavelmente, ele vai buscar votar naquele que ele mais se identifica, né? Seja em relação aos seus costumes, seja em relação à sua maneira, né, de ver o mundo, né? Então, eu acho que existe como essas duas coisas andarem juntas, mas desde que não se tenha esses abusos, esses excessos da utilização do papel religioso. Professor Davi, posso falar? Claro. Eu não sei se eu virei de costa aqui, não sei se está dando para ver, esse foi um dos livros que eu li, Plano de Poder, do bispo Edir Macedo, né? E aqui está muito claro a necessidade de conquistar o poder político, né? A Igreja Universal, são números que eu vou falar, ela tem hoje 9 milhões de fiéis, dos quais 2 milhões fora do Brasil, está em mais de 150 países, 14 mil pastores, 325 bispos, em torno de 7.500 templos, né? Há números que dizem que no Brasil você tem uma igreja inaugurada, não só dessa denominação, mas de toda, a cada 48 horas, né? Então, nós estamos tratando de um fenômeno que é sociologicamente relevante, né? Ninguém aqui está acusando igreja nenhuma, como eu falei, existe em todos os locais pastores e padres que são verdadeiros homens santos, mas existem aqueles pecadores, né? É atribuído a um certo líder religioso, que eu vou me abster de declinar o nome, que para Jesus até gol de mão vale, né? Então, não é por aí, né? É preciso saber separar as coisas para que a gente não tenha a democracia ameaçada. O grande problema é defender sempre, sempre a democracia. Ok. Dr. Peters, nós temos um comentário aqui no chat, né? De dois acadêmicos. Não é uma pergunta, mas foi um comentário que eu gostaria de ouvir a sua análise, e do Dr. Denilson também. O Rafael Saraiva faz a seguinte afirmação aqui no debate do chat, né? Acho que a maior dificuldade é a conscientização da sociedade quanto à utilização da religião como curral eleitoral, e sabemos que nunca haverá interesse dos políticos para legislar sobre essa matéria. O senhor tem acesso aí no chat, aí, dá para o senhor acessar. É uma colocação que ele fez e eu gostaria de ouvir a manifestação dos dois sobre essa, principalmente a parte final dele, da ausência de interesse na legislação da matéria pelos políticos. Com a palavra, Dr. Denilson e Dr. Peterson. Eu concordo com ele, eu até já disse. Acho muito difícil mesmo passar um projeto desse. Concordo plenamente com ele. Dr. Denilson. Sem sombra de dúvidas, né? Não há interesse político em se mexer em um vespeiro, né? Você tem aí, de fato, um instrumento
que para os políticos serve para angariar votos, né? E que não existe interesse por parte deles para que se mexa nisso, né? E ainda mais, esse processo legislativo seria muito difícil, né? Ainda que se tenha uma propositura, como o Dr. Peterson disse, precisa aí passar por uma emenda constitucional, né? Então, realmente acredito que isso aí seja algo que precisa haver um profundo debate, profunda discussão ainda sobre o tema, né? Mas, no contexto eleitoral, o nosso país carece de uma profunda análise de uma reforma política, de um modo geral. Então, nesse viés de reforma política, eles não vão querer mexer nisso agora, né? Antes disso, precisa... eu acho que tem outras questões para serem analisadas, que eles vão querer analisar, né? Ok. Igualmente, o aluno Éder Fernando fez um comentário aqui no chat também. Eu gostaria de ouvir os dois também sobre isso. Ele fez uma observação quando o Dr. Denilson estava expondo lá atrás, mas creio que é possível compreender dentro do contexto geral. Ele diz o seguinte: concordo que a igreja tem um papel fundamental, um papel importante na sociedade. O problema, é uma afirmação disso aqui, é a fé e os líderes religiosos serem utilizados para a coação dos seus membros. Gostaria de ouvir igualmente aí a opinião dos senhores sobre essa afirmação do aluno Éder Fernando dos Santos. Está ali no chat também, Dr. Peterson e Dr. Denilson. Ele tem razão, é o que eu falei, a pressão psicológica, é a coação, né? É uma coisa que acontece, infelizmente, né? O engraçado, você sabe que os políticos, eles se interessam, doutor Denilson, por esse voto, até porque isso foi até uma tese de mestrado, tinha uma Isabel Veloso, salvo engano, é esse nome dela lá do Rio. Ele deu um voto barato, viu? A gente sabe que eleição não se faz sem dinheiro, né? Esse ainda é um voto que ele só tem uma ligação, é ideológica, né? Eu tenho até um amigo meu que brinca comigo. Esse voto você não precisa nem comprar, você recebe de graça. Ou se brincar, você paga para ter. Você recebe para ter, né? Então, infelizmente, realmente vai haver uma dificuldade muito grande de um projeto desse passar. Mas, olha, o objetivo é plantar a semente, sabe? Eu acho que a partir do momento em que já vamos aí, sei lá, mais 11 horas da noite, acho, né? Quase, e tanta gente ouvindo, tanta gente se interessando, né? Só isso aí já está valendo, sabe? Só despertar da sociedade, só passar a ver a coisa assim de cima do chão da fábrica, só ver o problema com outro espectro, só isso aí já está bom demais, isso aí já é uma evolução muito grande, que eu estou muito feliz de ver tanto interesse aí do pessoal aí, muito feliz mesmo. Ok. Davi, Oi? posso só fazer um comentário aqui? Claro que sim. Vamos lá. Levantar a bola para o Dr. Peterson. Interessante, né, esse tema. Essa semana, aqui em Ariquemes, teve uma situação que envolve o processo eleitoral, que já se iniciou aí a decisão, né, de quem irá se candidatar, quem não vai se candidatar, as coligações, tudo mais, mas teve um fato interessante que é atual, foi essa semana que ocorreu. Um determinado candidato a prefeito aqui da nossa cidade, a chapa dele estava já montada, né, com a vice já escolhida, e o que surgiu de comentário, né, é que ele chegou para se reunir ali com os seus colegionários ali e colocou a seguinte situação, que Deus havia falado com ele, certo?
e que, naquele momento, ele estaria rompendo com a sua vice ali e estaria colocando outra pessoa para concorrer ao seu lado, né? Então, você veja que isso aí foi amplamente noticiado, não é segredo para ninguém, esse foi a justificativa dele. Então, você veja como que esse instrumento religioso, por vezes, se torna perigoso, né? Porque acaba que a gente tem uma desculpa, né? E para tudo se coloca a desculpa em Deus, né? Então, é muito complicado esse tema, acho que a gente tem avançado muito. Mas a minha pergunta, né? A doutora Joyce até tá presente na sala, talvez se ela quisesse manifestar também, né? Eu vou perguntar da realidade do Dr. Peterson no estado dele, né? Mas, assim, a gente sabe que o abuso do poder religioso e esses outros abusos não legislados, eles existem e o Ministério Público está aí para fiscalizar. Quais as medidas práticas nesse processo eleitoral o MP irá tomar aí no estado do senhor, já que o senhor é o responsável, né, por esse setor, e se existe alguma força-tarefa nesse sentido, ou nacional, né, ou a nível estadual, para que se fiscalize esse processo eleitoral que a gente está se avizinhando dele. O Denilson, o que você falou aí é o que eu falava, né? É a conexão com o transcendental, né? Que alguns dizem que tem, né? Olha, tem uma campanha que está sendo feita pelo Ministério Público Federal, o GENASSE, a nível nacional aí dos procuradores regionais já eleitorais. Eu estava aqui tentando achar, cara, no meu celular, mas eu não estou encontrando. Se ao longo aí da fala eu encontrar, eu mando, senão depois eu mando até no particular do professor Davi. Mas já há um movimento, sim, sabe? É algo assim, não vote porque o seu líder religioso pediu, vote livre, já tem alguma coisa assim, mas eu não, desculpa, mas no momento agora eu não estou achando. Mas já tem sim um despertar para isso daí. E olha, o que você, aqui em Sergipe mesmo, todas, matéria pública, tá na internet, todas as igrejas lançarão candidatos nessas eleições, sabe? Nós temos já 5 candidatos a vice-prefeito que são ligados a igrejas, né? E agora, com esse alinhamento do presidente da República, isso tem ficado cada vez mais forte, né? E essa coisa de falar com Deus, meu amigo, eu não vou nem falar, sabe, nos exemplos. Teve gente aí que tinha semente de feijão que curava coronavírus, deixa isso para lá, isso não é hora de falar disso. Mas, enfim, vamos em frente. Ok, eu tenho 2 perguntas ainda, aqui agora da aluna. Eu vou só, o doutor Denilson levantou a bola, se você me permite. Perdão, doutora Joyce, fico feliz, doutora Joyce, a promotora de justiça aqui no estado de Rondônia, ontem inaugurou o evento com a palestra sobre corrupção, junto com o doutor Fernando, e agora prestigia o trabalho dos colegas responsáveis pela palestra de hoje. Obrigado, doutora Joyce. Então, vamos lá com a palavra. Então, eu já registrei ali por escrito no chat, mas estou muito feliz com a explanação dos colegas, né, dos debatedores de hoje. Eu estava muito ansiosa para ver a fala do Dr. Peterson, porque desde que ele comentou comigo sobre a tese de mestrado dele, eu pensei exatamente isso. Eu falei, Rondônia precisa disso, né? A comunidade jurídica rondoniense precisa amadurecer esse tema, justamente porque a gente já vê em Rondônia casos concretos de abuso da fé no exercício da política, não só para ganhar votos, mas para ir convencendo as pessoas, de modo geral, para diversas pautas e de uma forma abusiva. O Ministério Público do Estado de Rondônia, o Ministério Público Eleitoral,
ainda não tem nenhum trabalho, nenhuma força-tarefa nesse sentido. E um dos interesses que nós temos também de trazer o Dr. Peterson para cá, né? A pandemia atrapalhou, mas o interesse era trazê-lo fisicamente para que os promotores amadurecessem instrumentos concretos de combate a essas práticas, de combate a esse tipo de abuso. Então, nessas eleições, não há nada de concreto, não há campanhas, infelizmente. Mas com esse estudo profundo acerca do tema, nos dando argumentos, né, para sustentar no judiciário aquilo que a gente já via no caso concreto, que não estava adequado, não estava correto, sem dúvida, espero que muito em breve nós tenhamos aí situações concretas para poder atuar e, de forma alguma, se colocar contra as igrejas, né? É muito importante que se coloque isso. Muitas vezes o Ministério Público ele apresenta uma pauta de direitos humanos ou uma pauta minoritária que é interpretada de uma forma equivocada, entra essa situação da religião no meio para desvirtuar a verdadeira pretensão do Ministério Público, né, o verdadeiro interesse que está sendo protegido. Então, já aproveitar isso também. Quando se vê o Ministério Público combatendo alguma situação com base nessa tese de abuso do poder religioso ou com base no abuso de argumentos de fé, não se está de forma alguma atacando determinado pensamento religioso ou atacando a Deus ou as crenças. Pelo contrário, as pessoas que integram o Ministério Público são pessoas de fé, são pessoas que preservam valores atrelados à evolução espiritual. Então, o objetivo é simplesmente compor e evitar essa exploração, essa alienação. E eu acredito que muito em breve, esses temas que foram abordados aqui, abuso da mídia, das redes sociais, eles vão ser realmente os temas sensíveis dessa área eleitoral e de improbidade. A população já sabe que a panela de pressão não é um investimento que vale a pena para se dar um voto, né? Que a cesta básica por si só não é suficiente. Então, a gente já tem aí, paralelamente, outros meios de manipulação e, sem dúvida, o ordenamento jurídico já acordou para isso. O doutor Peterson é um pioneiro, um estudioso, está de parabéns. Só tenho a agradecer e aguardar agora que o senhor venha falar com os promotores, viu, doutor Peterson? Com fé em Deus. Olha, Joyce, eu achei, viu, Denilson, é o recurso ordinário 265.308. Foi daí de Rondônia, né? Estou falando de um fato público, que terminou no TSE, quando o político Ivo Cassol foi acusado de ter participado de um evento com o pastor Valdemiro, aquele do chapéu da igreja da Mundial da Graça de Deus, salvo engano, né? Esse processo terminou sendo julgado improcedente porque prevaleceu a tese de que ele apenas participou do evento, né? E que não efetivamente falou, tomou a bênção, enfim, mas é esse. RO 265.308. Já foi parado. Sergipe não teve nenhum caso ainda, o nosso TRE, de abuso do poder religioso. Ok. Para encerrarmos as atividades, eu tenho mais duas perguntas, da Josiane Barbosa e da Jéssica, acadêmicas. A Josiane pergunta: quais os fatores que mais contribuem para elevar o abuso religioso e quais as medidas poderiam ser tomadas nesse sentido? Ainda com base nesse pensamento de abuso de poder de líderes, no caso de apresentar a ideia de descompatibilização, não seria interessante estender também para as outras entidades não religiosas, mas de também influência, exemplo de entidades não mantidas pelo poder público, em que não é exigido a descompatibilização? Dr. Peterson. Eu acho que o que ela falou é de estender para o abuso empresarial, sindical, né? Acho que é isso, né? Como eu falei, eu acho que se foi isso que eu entendi, deveria sim colocar, mas como abuso do poder político, talvez, né? Não dá para você sair criando aí, porque quantas categorias tem no Brasil, né?
aí você vai sair criando aí, isso vai terminar no infinito, né? Essa técnica eu não sou muito bem, não. E a questão de como a religião influencia, né? Bem, é o que eu falei, você tem toda uma rede de solidariedade, você tem políticas que chegam aonde o Estado não chega, você tem um poder midiático por trás, né? A força da religião no processo político ela é total, ela é imensa, né? Fortíssimo, isso não se pode deixar de desconhecer, né? E é o que eu falei, não há problema nenhum em religioso participar da política, o que ele não pode é abusar. Ok. A Jéssica Fernandes provoca o debate com a seguinte pergunta. Dr. Peterson acredita, acha, enfim, que a influência da religião na política poderia, de algum modo, chegar a um extremismo islâmico, algo do tipo? Não há base científica para isso, né? Eu li alguns filósofos que temem, como Marilena Chauí, que é lá da USP, São Paulo, que sim, que a gente poderia caminhar para, aspas, né, uma teocracia, né? Aí seria realmente uma coisa perigosa, porque o fanatismo religioso, a gente sabe o que é que leva, né? O terrorismo caminha junto. Aqueles homens-bomba, por exemplo, eles se jogam com maior orgulho, né? Porque eles sabem que vão direto para o céu, né? Serão recebidos com honras e pompas, né? Quando você envolve... Você teve no Brasil, por exemplo, já terreiros, né? De candomblé que foram incendiados, né? Por pessoas que são contrárias à fé. Você teve episódios como o chute na santa, né? Tudo isso é muito triste, né? Tudo isso é muito triste. E muitas das vezes protagonizado, que é paradoxal, né? Por alguém que defende tanto a liberdade religiosa. Porque o discurso maior é de que a liberdade religiosa estaria ameaçada pelo abuso do poder religioso. E se você defende tanto a liberdade religiosa, por que não aceitar a crítica? Não é? Por que não aceitar outras religiões? Enfim, eu concordo, é um terreno muito perigoso e por isso a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito. Muito respeito, não ofender ninguém. Vejam que eu evitei a todo instante falar como promotor, eu tentei ser pesquisador. Pouco importa a minha preferência política, pouco importa a minha religião, isso vocês não precisam, ninguém precisa saber, né? Eu vi a coisa sob o ponto de vista científico, de defesa da legitimidade, da normalidade do processo eleitoral. Ponto. Nada contra nenhuma religião. Religião é praticar o bem, sem olhar quem. Ok, Dr. Peterson. Extremamente grato. Nós vamos encerrar as atividades de hoje. Vou passar a palavra agora à nossa coordenadora pedagógica, a professora Valdenice Henrique da Cunha, para suas considerações, né? E desde logo, em nome da academia, eu agradeço mais uma vez a colaboração do Dr. Peterson, contribuir para o debate, um tema extremamente complexo, instigante, polêmico, enfim, e nós verificamos que o efeito surgiu aqui no debate, no chat, com os acadêmicos, isso é muito importante para a academia. Então, mais uma vez, obrigado em nome da FAAR, e com a palavra, então, a professora Valdenice Henrique da Cunha. Boa noite, professor Davi, coordenador do curso, professor Dr. Peterson, professor Denilson, doutora Joyce, que ainda está conosco, a todos os professores ainda presentes, alunos, convidados, acredito que a nossa diretora acadêmica também esteja ainda conosco. Eu estou, assim, impactada com o nível da discussão. O doutor Davi sabe que no curso de Direito eu trabalho com a disciplina de Ciência e Religião, e as discussões são calorosas. Nesse âmbito, nós ficamos contornando as questões, né, com o nosso aluno.
E os dados históricos nos mostram, né, que isso só vem cada vez mais se tornando crescente. E alguém precisa se levantar nessa nação com uma voz que faça a diferença. Talvez esteja isso, doutor Peterson, nas suas mãos. E hoje, vendo a doutora Joyce comentando que a Ariquemes já vê essa necessidade de conversar, de dialogar sobre isso, porque, infelizmente, muitos têm sofrido por esse abuso. Abuso existe em todas as áreas, mas quando se trata de cunho religioso, dá pena de ver. Eu sou cristã e reconheço na sua fala o respeito devido com a questão da fé. Porque uma coisa é você ter fé e outra coisa é você abusar dessa fé para conseguir, né, se promover. Infelizmente, o campo religioso tem sido um lixo para muitos, não só para os religiosos, mas para aqueles que se aproveitam da fé e da humildade daquelas muitas pessoas que, como o senhor mesmo colocou, o percentual de pessoas simples, simplórias, que comungam dessa fé e são levados. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que ser uma voz profética, vamos assim dizer, para mudar esse cenário, ou provocar discussões que muitas vezes lá na religião não se permite. É claro que hoje vivemos novos tempos. Existe já uma gama, um percentual bom de pessoas também que estão no campo religioso e que já têm uma visão diferenciada e já estão fazendo a diferença. Mas muitas vezes não temos êxito em discorrer com maestria, como o senhor fez nessa noite, por conta de vários elementos que não cabe falar aqui. Então, o que eu vejo é o senhor com uma responsabilidade muito grande nessa nação. Uma voz muito importante de propiciar e alavancar discussões dessa natureza. E se unir a demais pessoas, como a doutora Joyce, como o Denilson, que me surpreendeu de maneira maravilhosa nessa noite, não porque eu não conhecia o potencial dele, mas porque a gente, apesar de estar na mesma instituição, ficamos distantes, né, professor Denilson? Então, eu estou, assim, muito feliz como coordenadora pedagógica dessa instituição pelo nível de debate. Estou feliz pelo doutor Davi ter tido a visão de convidá-lo para participar, trazendo para nós esse elevo, tá? E esse descortinar de discussões que precisam acontecer no meio acadêmico. Eu digo isso. Como é necessário no curso de Direito, porque eu trabalho com o primeiro período de Direito e sei o quanto os nossos acadêmicos necessitam de clareza nas suas posturas, porque serão profissionais amanhã que lidarão com questões como essas e precisam de discussões calorosas como essa. Então, queridos, parabéns, de verdade. Parabéns, porque nós vamos sair daqui nessa noite com a certeza de que estamos no caminho certo. A FAAR tem como mantenedora uma instituição cristã, uma mantenedora cristã, e ela quer promover isso mesmo, abertura de mentes, de possibilidades, de novos caminhos, de discussões, sabe? O científico é importante. Ciência, fé e religião pode ser discutido, sim, e por pessoas que tenham mentes abertas, esclarecidas, que podem contribuir para que o amanhã, sabe, possa ser minimizado todos os transtornos e tristezas que sofremos enquanto cidadãos cristãos, vamos assim dizer, que é o nicho maior que estamos discutindo hoje, mas como um todo, todas as religiões. Então, meus parabéns, tá? E que Deus continue abençoando as nossas vidas, iluminando os nossos corações, levantando pessoas, doutor Peterson, doutor Denilson, doutora Joyce, doutor Davi, como senhores, tá? Eu sei que aqui tem o doutor Robson também, e tem outros professores que professam fé, mas que conseguem se debruçar num debate caloroso, promovendo, então, para os nossos alunos grandes possibilidades. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade. Obrigado, professora Valdenice. E antes de encerrar, desde logo, convido a todos, inclusive o doutor Peterson, a doutora Joyce, para a palestra de amanhã, com o tema
a tipificação do genocídio no direito brasileiro e o caso Aldeia Hashimu. Então, esse será o tema de amanhã, para o encerramento das atividades. Todos convidados, obrigado mais uma vez, Dr. Petros e Dr. Denilson, pela participação nesse evento. E tenhamos todos uma boa noite. E assim encerramos as atividades. Boa noite. Boa noite para todos, boa noite, professor. Boa noite a todos, obrigada pela participação. Boa noite também.